Todo amor, flor de luz do Senhor, mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Muito obrigado, Sr. Mendes. Boa noite, pessoal. Dando sequência mais essa noite, né? Essa nossa modalidade das transmissões ao vivo aqui, porque a internet, né? De tantas coisas que ela nos oferece, talvez a principal delas seja esse momento de união que a gente pode ter durante esse período em que a gente não pode estar juntos, mas virtualmente a gente se encontra aqui e as nossas vibrações, os nossos pensamentos estão unidos, né? Claro, em prol do bem, em prol do amor ao próximo, a nós mesmos e aos ensinamentos que Jesus nos deixou. Agradeço ao Mendes pela canção que nos fez. E, pessoal, hoje quem vai fazer para a gente a palestra é o nosso amigo Paulo, que vai trazer o tema O Fim das Provas, que está em Mateus, no capítulo 9, os versículos 27 ao 34. Como já é de praxe, a gente orienta que, caso haja alguma dúvida durante o processo, os últimos 5 minutinhos vão ser dedicados àqueles que querem colocar um esclarecimento e aproveitando a oportunidade do nosso palestrante. E por falar nele, né, já fiquei sabendo que agora que ele tem dotes culinários, gosta bastante de comida, e eu estou com muita saudade, honestamente, da nossa presença física. E me lembrou, quando a gente finaliza lá as nossas reuniões na casa, aquele biscoitão frito que tinha no final da palestra ali, quando a gente chegava em casa, fazia um cafezinho, um chazinho para terminar a noite. Me remeteu isso, né? E acho que muitos que estão aqui também gostam, né? Que bom. A gente almeja que em breve estamos juntos novamente lá na casa. Espero que todos tenham bem. Para a nossa reunião de hoje, nós vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Cristo Senhor, e agradecer por mais uma oportunidade de estarmos unidos em Teu nome. Agradecemos a bendita oportunidade do estudo desta noite. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que nos deixou tantos ensinamentos e tantos exemplos. A Maria, Mãe Santíssima, e suas famílias que nos socorrem. Agradecemos também aos nossos mentores, aos espíritos de luz que colaboram conosco diariamente, aos espíritos que aqui coordenam mais essa tarefa, que sejam amparadores do nosso bastante e de nós também. Abençoe a cada um que aqui representam seus familiares. Conduzam também as nossas melhores intenções a todos os nossos irmãos que hoje necessitam mais de amparo que nós. Aos nossos irmãos que passam pela experiência do desencarne, aos irmãos que agora adentram a mais uma programação no plano físico, aos irmãos que estão nas casas de recuperação, em situação de rua, nos hospitais, que passam por calamidades públicas, que a fé, a esperança, o amor e a luz do Cristo nos conduza e não nos deixe fraquejar em momento algum. Que estejamos amparados pela luz do bom ânimo e do melhor do fim. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Paulo, bem-vindo. Fique à vontade, velho.
Obrigado pela presença. Bom, gente, meu nome é Paulo, tá? Fui convidado pela casa aí, fui congratulado, né? Ganhei esse mérito aí de me apresentar à casa com uma exposição a respeito do O Fim das Provas, que está em Mateus capítulo 9, versículo 27 e 34. A Fraternidade Espírita Irmão Miramês foi a primeira casa onde eu vi uma palestra espírita. Olha que bacana. Foi a primeira casa onde eu ouvi uma palestra espírita. Eu fico muito feliz novamente em trazer uma mensagem para essa casa. Já fui aí outras vezes levar uma exposição a respeito do Cristo, né, da Boa Nova do Evangelho. Então eu agradeço a casa, agradeço a casa, a equipe doutrinário, agradeço a espiritualidade maior da casa por poder trazer essa mensagem aí. Bom, a mensagem é o que são. Eu queria começar primeiro falando sobre o que são provas. E quando a gente olha o tema, o fim das provas, para a gente chegar lá em Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao 34, uma coisa muito importante é entender o que são as provas. Algumas pessoas podem ter dificuldade em entender, né? Então vamos lá, o que são as provas? Na escola, quando a gente estudava primeira série, né? Na minha época falava primeira série, segunda série, até a oitava série, a gente tinha, segundo grau também, né? A gente tinha, entrava para a escola, a professora dava uma matéria, a gente estudava aquela matéria, ela ia só aprofundando, aprofundando, aí tinha uma prova, uma avaliação. Depois ela dava outra matéria, aprofundando ainda mais, vinha uma outra avaliaçãozinha, pequena. Depois vinha a prova bimestral, que era uma prova um pouco maior, que olhava, vinha com todo o conteúdo de 2 meses que estudávamos. Ou seja, a gente, de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, dependendo da escola, você tinha uma prova para entender, para ver, a professora ver se você conseguiu assimilar todo o conteúdo que foi passado. Essa era a prova. Isso é a prova. A prova é como se tudo aquilo que você aprendeu, você agora tem que mostrar que você sabe, que você assimilou. Isso é a prova. Bom, isso na escola. Na vida, tem uma mesma lógica essa prova. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. E na Bíblia tem um versículo, que eu não vou lembrar agora o versículo, mas diz assim que Deus não prova ninguém. Sim, Deus não prova ninguém. Muitos obstáculos que nós encontramos no caminho é para o nosso aprendizado. Então, Deus quer que aprendamos. Deus quer que passemos de grau, que possamos evoluir, que possamos progredir. E para que haja o progresso, é necessário o aprendizado. Para que haja esse progresso, é necessário passarmos por experiências. E essas experiências são as provas. Ok. Como vamos lidar com essas provas? Tem um livro muito bacana, que eu gosto muito de recomendar, que é esse livro aqui, ó, Jesus no Lar. Não sei se vocês já leram, mas eu tenho um apreço muito grande pelos prefácios de Emmanuel. E nesse livro tem um prefácio de Emmanuel que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O prefácio dele está escrito assim: Jesus no lar.
Porque antes de acontecer as provas, todo mundo sabe, eu não sei se você sabe, mas eu acho que todo mundo aí sabe, que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. E Jesus veio, de acordo com o livro dos Espíritos, Jesus veio nos lembrar a lei de Deus. Então, o Emmanuel, no livro Jesus no Lar, no prefácio, Emmanuel fala assim: para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo. Nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. E aí o Emmanuel continua. Olha que bacana. Tem a ver com o que nós vamos falar aqui. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, opa, conheci a Boa Nova, conheci o Evangelho, conheci os ensinamentos de Jesus. Quando o homem compreende a grandeza da Boa Nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. E aí começa uma revolução. Porque aí eu conheci Jesus, eu começo a admirar as palavras, a mensagem do mestre. Aí o Emmanuel continua. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o tempo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais, para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar. Olha que bacana. O projeto de Deus está onde? Na família. O projeto de Deus começa na família. Esse encontro que eu tenho com Cristo, eu começo a levar ele para dentro da minha casa. Em mim, aquela luz lá dentro, brilhando, brilhando. E aí, o Emmanuel continua. O amigo celeste é o santuário familiar, onde Jesus, olha, já não fala eu mais, fala onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas. Então, agora eu tô aprendendo. Eu vou lá no templo, na fraternidade, na igreja católica, na igreja evangélica, ou seja, na Seishanoye, no budismo, não importa. Eu ouço a mensagem, levo essa mensagem para dentro de casa. Só que agora, essa mensagem vai estar viva na minha mente, no meu coração. E aí precisa de esses ensinamentos eternos precisam de ações vivas. O Emmanuel continua, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Palavras de Emmanuel. Quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Que bacana. Isso é o prefácio do livro Jesus no Lar.
Muito bom. E aí, o que acontece? Aqui nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos o ensinamento e queremos, de toda maneira, falar, pronunciar essa boa nova para os que estão conosco. Nós estamos gratos, repletos de alegria, porque conhecemos um ensinamento que transforma as nossas vidas, que modifica, que está começando a mudar a minha vida, fazer uma mudança na minha vida. E eu quero proclamar isso para os outros. Tá. Mas aí começo a encontrar alguns obstáculos. Alguns obstáculos. E a pergunta é: a forma como lidamos com esses obstáculos indica se assimilamos ou não os ensinamentos divinos. Como que eu tô assimilando quando vem a prova? Porque aí começa o meu familiar a implicar, começa o meu cunhado, meu primo, meu irmão, meu filho, minha esposa, o marido a implicar com aquilo. Você está demais. Quem é você para falar? Por que você está falando isso? Ou nos sobrevém algumas dificuldades, perseguições, pessoas que falam mal, ou dificuldades, doenças, perda de emprego e outras coisas mais. E aí nós perguntamos: será que Deus me abandonou? Essa é a pergunta de alguns, né? Outros amaldiçoam a Deus. Alguns viram as costas e falam: essa religião não é boa, porque depois que eu comecei nessa religião, tudo começou a dar errado na minha vida. Bom, nós estamos aqui falando sobre provas e, principalmente, o fim delas. Só que, para que haja o fim das provas, eu preciso passar por ela com louvor. Porque sem ela, nós viveríamos em um total estado de inércia. Sem a prova, sem eu passar pela prova, não teria sentido. Tudo ia ser muito mais... Eu não preciso ser avaliado, então eu não vou... Não me importa. Bom, e aí, a pergunta que se faz, né? O que nos impede de progredir? O que me atrapalha progredir? Uma vez, uma moça me perguntou assim: ô Paulo, o que eu faço para eu evoluir rapidamente e não precisar mais reencarnar? E, detalhe, e não precisar voltar ao planeta Terra. Eu falei assim: xiii. Aí, eu peguei a questão 909 do Livro dos Espíritos e teve outra questão também. Porque diz o seguinte, na questão 909 do Livro dos Espíritos, diz assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Porque o que nos atrapalha muitas das vezes de progredir são as nossas tendências. Não queremos largar e não nos arrependemos, às vezes, de fazer. E muitas das vezes as provas vêm para que possamos entender que aquilo é um mal que está nos causando e que nós precisamos de fazer essa mudança de comportamento. E aí, na questão 909, o Kardec perguntou: o homem poderia sempre vencer, olha a palavra que ele usa, vencer suas más tendências pelos seus esforços? Será que tem como eu, me esforçando, tem como eu vencer as minhas más tendências? E aí os espíritos respondem: sim, sim, é possível. É possível. E algumas vezes, por fracos esforços. E algumas vezes, olha que os espíritos
eles frisam isso. E algumas vezes, por fracos esforços. Olha para você ver. E aí ele fala assim, é a vontade que lhe falta. Falta tanta vontade em nós, às vezes, para vencer as nossas imperfeições. É falta de vontade. Porque ele fala que algumas coisas precisam de ter um esforço mínimo. Mínimo. E aí os espíritos superiores, o espírito que responde aqui, ele dá um profundo respirar, né? Ele fala, quão poucos dentre vós fazem esforços. Ou seja, as provas que passam por nós para que haja as modificações, é preciso, às vezes, a gente fazer um esforço pequeno para passar por ela. Uma prece, buscar ajuda, buscar orientação, uma boa leitura. Porque o conhecimento destrói o sofrimento. O conhecimento destrói o sofrimento. Então, quando eu busco, mesmo em meio às provas, em meio às lutas, em meio às dificuldades, quando eu busco o evangelho, a doutrina que é consoladora, quando eu busco isso eu estou provando a minha fé em Deus. Algumas pessoas abandonam o barco. Mas aí está verdadeiro, o ensinamento que foi dado é a hora de pôr em prática. Porque eu estou aqui falando com vocês, mas eu tenho as minhas provas, vocês têm as provas de vocês. E todos nós passaremos por provas para ver se tudo que ouvimos na fraternidade, nos livros, no ensinamento do Cristo, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, se tudo que está no Evangelho, na boa nova do Cristo, se nós conseguimos pôr em prática. Se não, o que acontece? O que acontece com um aluno quando ele não assimila? Ele ou tem que fazer uma recuperação, ou ele tem que repetir o ano. A recuperação seria quando aquela pessoa fala assim, nossa, aconteceu uma situação comigo, está acontecendo agora direto. Todo ano é a mesma coisa na minha vida. Todo mês é a mesma coisa que acontece na minha vida e não muda. Eu estou sempre passando por esse problema. Isso quer dizer o quê? Eu estou repetindo, eu estou numa recuperação, eu preciso recuperar. Só que se eu não aprendo a lição, eu volto na lição e fica esse ciclo, voltando à lição. Porque na hora da prova, eu murmuro, eu reclamo, eu amaldiçoo, às vezes tem gente que amaldiçoa a Deus, eu abandono a fé, às vezes eu abandono a casa espírita. Ninguém aqui está me ajudando, estou passando por isso, ninguém quer me ajudar. E não é esse o sentido da prova. A prova é para aprendermos. Tem uma frase, que eu gosto muito dessa frase, que fala que o verdadeiro espírita, quando está na prova, na luta, ele entra para dentro do quarto, chora, desaba, conversa com Deus, desaba. Depois ele enxuga as lágrimas e volta para a tarefa. E volta para a tarefa. Bom, aí eu gostaria de indicar, se alguém está passando por uma prova, ou se você conhece alguém que passa por uma prova, que conhece a doutrina espírita, eu recomendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia o capítulo 5, recomende ler, essa pessoa ler o capítulo 5 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes,
se possível, com oração, se possível, com uma água para ser fluidificada do lado, com oração. Está passando por dificuldade? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Porque esse é o momento mais crucial da prova. É o momento de buscar ajuda. E aí a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, várias recomendações a respeito das provas, dos sofrimentos. Ok. E aí, a pergunta é, a prova vai sempre existir para todos nós, independente do grau evolutivo que estejamos? Sim. As provas sempre existirão, mesmo para espíritos superiores, por se tratarem de desafios evolutivos. E aí tem um outro porém aqui, tá? Tem uma tal de expiação. Olha que interessante. A expiação, contudo, representa uma contenção temporária da liberdade individual necessária à reeducação do espírito que, melhor utilizando o livre-arbítrio, reajusta-se às determinações das leis divinas. Aí a pergunta, um espírito superior passa por prova? Pode passar. Mas ele passa por expiação? Não. Não precisa mais. Não precisa mais, porque ele já depurou o que ele tinha que depurar. Mas as provas têm uma frase de Emmanuel ótima, que define muito bem isso. A frase do Emmanuel é: a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Vou repetir a frase do Emmanuel. Essa frase do Emmanuel, gente, está no livro O Consolador, na questão 245, tá? Vou repetir a frase. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Beleza. Compreendendo tudo isso aqui, agora vamos lá em Mateus, capítulo 9. Quem tem Bíblia aí, pega suas Bíblias aí, fazendo favor. Mateus, capítulo 9, quem tiver com sua Bíblia aí, tá? No Novo Testamento. Mateus, capítulo 9, versículos 27 ao 34. Vamos compreender um pouquinho essa passagem do Evangelho aqui, porque nós precisamos, assim como Saulo, e assim como esses cegos, esses dois cegos, e esse mudo que estava aqui, ter um encontro com Jesus. Como vai acontecer o fim das minhas provas? Quando eu assimilar com clareza o Evangelho. Aí eu vou passar de nível. Vai ter outra prova? Vai, mas eu já estou experiente em uma. Então não precisa vir aquela mesma prova. Em Mateus capítulo 9, versículo 27, eu vou até o 32, tá? Para dar uma explicação sobre esse tentar, né? Explicar essa passagem. Diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram-se dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feita segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel.
Eu gostaria de ressaltar alguns pontos desses versículos. Vamos começar comigo. Primeiro versículo, versículo 27, Jesus estava num lugar. E ele partiu daquele lugar e foi para outro lugar totalmente diferente. Então, vamos adentrar nesse versículo aqui, nesses versículos. E partindo Jesus, dali seguiram-no 2 cegos. Olha que interessante. 2 cegos viram Jesus, viu Jesus partindo, e esses 2 cegos começam a seguir Jesus. Correto. E eles clamavam. Eles estavam seguindo Jesus e clamavam. Nós tivemos um encontro com Jesus. Nós temos provas, nós temos lutas, nós temos dificuldades. E clamamos, às vezes, ao Senhor em oração, com atos de caridade. Atos de caridade, às vezes, são clamores. Eu já vi muito irmão na tarefa, aqui, presente, no nosso dia a dia. E já vi histórias nos livros de André Luiz de irmãos que, na tarefa, clamavam ao Senhor ajuda para si, enquanto estavam fazendo a tarefa para o outro. É justo? É justo. Tá. Clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles estavam reconhecendo aqui que Jesus era o Messias, que Jesus era descendente de Davi, que Jesus fazia parte da raiz de Davi, ou seja, que ele era o Messias. Então, nós temos aqui 2 situações. Esses cegos viram que Jesus partiu e eles partiram junto, eles começaram a seguir Jesus. E eles clamavam. Eles pararam? Não, eles continuaram, porque o versículo diz assim, versículo 28. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. Olha que bacana. Eles seguiram, não sabemos aqui, agora não convém saber que distância foi que Jesus caminhou. Isso não vem ao caso agora. Mas eles seguiram Jesus. Se foi de uma casa para outra, de frente uma para outra, eles seguiram Jesus. Se fosse uma distância muito grande, eles seguiram a Jesus. E quando Jesus chegou no lugar onde ele tinha que chegar, esses cegos se aproximaram de Jesus. Se aproximaram. E Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isso? Jesus tocou, é como se Jesus falasse assim, vocês têm fé suficiente? Vocês acreditam em mim, de verdade, que eu sou o Messias e que eu posso fazer isso por vocês? Disseram-lhes eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. A prova passou. Porque naquele momento, a fé deles era suficiente para crer que aquele que estava diante deles era o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Tá, no versículo 31 diz assim, mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. Só deles estarem enxergando, já era um testemunho de que Jesus era o Messias. Por isso a divulgação por toda a terra. Logo após, diz assim, versículo 32, e havendo-se eles retirado, os cegos se foram. Trouxe-lhe um homem, olha que interessante, trouxeram para Jesus um homem que era mudo e endemoniado. O homem era mudo e endemoniado. E no versículo 33 diz assim, e expulso o demônio, o daimon, falou o mudo. Uai, entenderam aqui? Ele era mudo e endemoniado.
e expulsa o demônio, falou o mudo. O mudo falou. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. O que nós queremos dizer aqui? O mudo era mudo por causa da obsessão que ele sofria. A obsessão que estava por ele deixou ele mudo. E quando ele teve o encontro com Jesus, o espírito que o obsediava foi embora e ele voltou a falar. O fim da prova daquele irmão. Às vezes, passamos por provas, passamos por dificuldades de obsessão, mas temos que nos aproximar de Jesus ainda mais. Está passando por uma obsessão? Busca ajuda. Porque essa prova, essa situação precisa ser resolvida primeiro dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Então eu preciso ter um encontro com o Evangelho, assimilar o Evangelho, porque o primeiro a ser ajudado sou eu mesmo. Eu preciso me ajudar. E quando eu me ajudo, eu ajudo o meu próximo. Quem é o meu próximo? É o obsessor. E detalhe, porque às vezes as pessoas acusam o obsessor. Ai, o obsessor, ai, o obsessor. Temos que considerar que o obsessor um dia nos amou. Um dia nos amou. E hoje, quem é o obsessor? É ele ou eu? Ou eu ainda sou o obsessor? Porque muitas das vezes o obsessor ele está pedindo conta. E eu não estou fazendo atitudes, não estou mudando de atitudes. Porque se tem o obsessor, é preciso fazer mudanças. Mudanças. E aí tem essa questão da prova, dessa dificuldade pelo qual eu estou passando. Tem uma passagem no Consolador, na questão 246, e eu queria até falar sobre essa questão 246 do livro O Consolador. Não sei se dá para vocês verem aí a capa do livro. É um livro muito bom, tá? Do Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na questão 246, que é que eu queria conversar com você sobre, é perguntado, né, para o Emmanuel, qual a diferença entre provação e expiação? E o Emmanuel responde, e aí nós vamos entender um pouquinho aquela passagem que nós lemos de Mateus. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação. Vamos parar um pouquinho aqui. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde. Então, aqui, 2 pontos. Se eu estou passando por uma provação, é porque eu sou um espírito ainda rebelde e sou um espírito ainda preguiçoso. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, se alguém está expiando, passando por uma expiação, é porque a expiação não tem como ser removida. Ela tem que passar. Tá. Não deu para me ler o que o irmão escreveu, mas é isso daí. Não deu para me ler o que você escreveu, não, tá, irmão? Mas aqui, ó, a lei da prova. A prova é uma luta que nos ensina, que traz o ensinamento para o discípulo rebelde e preguiçoso. Para que ele compreenda que é necessário a estrada do trabalho e da edificação espiritual.
É engraçado que nós estávamos comentando, eu aqui, a minha esposa, outro dia, que quanto mais o espírito, quanto mais se torna o espírito evoluído, menos ele se preocupa com dores, com provas, com lutas, com dificuldades. Nós temos medo, muitas das vezes, da dor, nós temos medo do sofrimento, nós temos medo de carregar a cruz e seguir o Mestre. Mas quanto mais vamos evoluindo espiritualmente, não passamos a não mais ter medo das provas, das dificuldades, das lutas. E há casos de irmãos que pedem as provas. Francisco de Assis, não sei se vocês já ouviram ou já leram o livro dele, eu tenho até ele aqui. Francisco de Assis, ele tinha chagas nas mãos. Ele implorou ao Cristo quase que a vida toda dele para sentir os estigmas de Cristo na mão dele. E ele teve as chagas. Ele teve. E nós, quando Cristo fala dor, nós fazemos a curva. Quando Cristo fala sofrimento, nós fazemos a curva. Opa! Quando somos perseguidos, às vezes, até mesmo por um irmão de tarefa, nós achamos que Deus não está ali. Que Deus não está ali. Eu vou repetir a frase do Emmanuel. A aprovação é a luta. Não importa onde quer que essa luta esteja. Seja dentro de uma casa espírita, seja dentro da sua casa, seja na sociedade, seja no seu trabalho. A aprovação é uma luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso. Gente, não tem nenhum super-herói aqui, não. Não tem nenhum espírita fantástico aqui, não. Nós somos espíritos rebeldes, preguiçosos, que precisamos valorizar a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A estrada do trabalho e da edificação espiritual. E, às vezes, quando nos é concedido um trabalho, seja na fraternidade, seja em qualquer lugar, reclamamos. Somos rebeldes, somos preguiçosos, não queremos. E aí vem as dificuldades, vem os transtornos. Os cegos, eles viram a Jesus, seguiram Jesus e se aclamaram e se aproximaram. Os nossos olhos devem estar voltados para o Cristo, para o Cristo. Devemos fitar os nossos olhos em Cristo. Tá dando errado aí, tem irmão te perseguindo, tem irmão, a coisa tá difícil. Olha para Cristo, porque Ele espera de você, espera de mim, que vençamos essas provas, que possamos dar fim a essa prova para estarmos prontos para a próxima avaliação. Mas tem um versículo que diz o seguinte: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Às vezes, uma pequena perseguiçãozinha, uma pequena calúnia, às vezes uma doença, uma dificuldade, nós começamos a reclamar. Nós começamos a falar mal. Como diz nas Escrituras, a maldizer. Maldizemos a Deus, a Jesus, as pessoas que estão próximas de nós. E é nesse momento que devemos, como diz Joana de Ângeles, que devemos ter
maturidade para agradecer. Joana de Ângeles fala que o agradecimento requer maturidade. Claro que, aos poucos, vamos agradecendo. Vamos começar a agradecer pelas coisas boas. Depois vamos começar a agradecer pelas coisas ruins que nos acontecem, porque não existe nada ruim. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tá ruim, tá bom, tá ótimo. Se tá ruim, tá ótimo. Aqui na minha casa, às vezes a minha esposa e eu, há um tempo atrás, falou assim, ih, não tô gostando. As coisas tá muito bom. Tá tranquilo, tá legal, o trabalho tá... Não tá, tem coisa errada aí. Por quê? Porque o cristão, ele tem que passar pelo burilamento. Pelo burilamento. E quando ele passa pelo burilamento, gente, vai chegar um dia em que nós nem sentiremos. Virão as provas e a gente vai falar, é assim mesmo, tem que acontecer, tem que ser assim. Tem que ser assim. Olha que bacana. As provações, gente, podem ser até difíceis. Não resta dúvida. Mas é por intermédio das provas que o espírito é colocado em situações que o afasta do estado de inércia. Inércia. Uma vez, no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel fala do tédio. Tem um capítulo lá que ele fala do tédio. E eu, nessa época, eu ouvia muito sobre essa palavra, tédio. Eu tô com tédio, tô com tédio, tô com tédio. Aí eu li essa passagem do Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, falando sobre o tédio. Misericórdia! Quando você sentir tédio, pega uma tarefa espírita, pega uma tarefa dentro de casa, vai lavar uma vasilha, vai fazer alguma coisa. Porque senão a sua esposa, o seu marido, o seu filho, ou alguém da sua família vai falar para você. E aí vai mexer na ferida. Vai mexer na ferida. Bom, é importante que estudemos essa doutrina. É importante demais que entremos nesse aprofundar dos livros, da vivência do Evangelho, da tarefa espírita, mas a tarefa espírita no geral. No geral, há de chegar um momento em nossas vidas que veremos as provas como merecimento e dádiva. Dádiva. Quando os cegos encontraram com Jesus e eles foram curados, se lhes abriram os olhos, eles ficaram contentes. A prova deles ali naquele momento tinha passado. E nós precisamos ter esse encontro. Esse encontro como Saulo teve. Esse encontro de, às vezes, cair do cavalo. Cair do cavalo. Ficarmos cegos. Porque muitas das vezes recalcitramos contra os aguilhões. Muitas vezes ficamos dando, vou usar uma palavra que é muito usada aí fora, dando murro em ponta de faca. Senhor, por que a minha vida não muda? Jesus, por que minha vida não muda? E às vezes pedimos aos mentores espirituais, ajuda, 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 mas nós não estamos colocando em prática os ensinamentos. Para que haja o fim de uma prova, é preciso haver o aprendizado. O aprendizado só acontece quando aí eu vou usar a Joana de Ângeles fala, quando eu me rendo e agradeço. Senhor, obrigado pelas provas. Senhor, obrigado pelas dificuldades que me são colocadas, porque por elas
eu sou burilado. Por elas eu me aperfeiçoo. Por elas eu alcanço a plenitude do progresso. Do progresso. E olha, que tem espírito superior que ainda está passando pelas provas. Talvez não sejam iguais às nossas, mas, como o Emmanuel diz aqui, o Emmanuel ele fala, a lei das provas é uma das maiores instituições universais, gente. Universais para a distribuição dos benefícios divinos. Então, toda prova é uma forma de Deus distribuir benefícios divinos. Você passa por uma prova, tem benefício divino. Passou por outra prova, tem benefício divino. E vai passando pelas provas, e nós vamos recebendo benefícios divinos, merecimento. Como diz no Evangelho, na tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, na revista e atualizada, no Novo Testamento fala a graça. Então, a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição da graça de Deus, das bênçãos de Deus. Então, tem o fim das provas, está passando, está difícil na sua vida e está complicado. Então, começa a agradecer, começa a estudar mais o Evangelho, começa a analisar as provas e, em vez de perguntar, por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Mude a sua pergunta e diga, para que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, tá? Tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Tô aberto aí às perguntas. Ô Paulo, não tem nenhuma pergunta aí no chat, não? Aí você pode ir dando sequência aí, enquanto o Leandro recupera o som dele lá. Beleza. Mais uns 5 minutinhos aí. Tá bom. Então é o seguinte, gente, ó, para finalizar, tá? No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec lança luzes a respeito desse tema, quando ele explica uma parte muito importante, que é arrependimento. E uma coisa muito bacana que nós precisamos aprender com respeito a provas, principalmente com respeito à obsessão, é nós aprendermos a pedir perdão. Pedir perdão para o obsessor. Porque uma vez, em um dado momento, nós o ofendemos. E às vezes estamos passando pela prova, pelas situações difíceis para aprender humildade. E o Allan Kardec, ele fala do arrependimento das faltas cometidas e ele fala que isso é o elemento chave para liberar o espírito das provações dolorosas e das expiações. O codificador se expressa assim, deixa eu ler aqui para vocês. Arrependimento, expiação e são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Reparação. Como reparar? Pedro ele diz que o amor cobre multidão de pecados. Façamos o bem. Divulguemos o bem, que possamos contribuir para o bem. Sejamos os agentes do bem, com o coração dilacerado pelo amor, pela compaixão, para com o nosso próximo. Tendo a convicção e dentro dos nossos corações o verdadeiro arrependimento, como Deus fala, né, no Antigo Testamento,
acho que é em Isaías, Isaías ou Oséias, não vou lembrar muito bem, ele fala, misericórdia quero, e não sacrifício, diz o Senhor. Misericórdia. Deixa eu até ver se eu acho esse versículo aqui, porque ele é muito interessante e se encaixa diante disso, porque às vezes achamos que é fazer tarefa, mas sem amor não vai adiantar. Às vezes a gente acha que é distribuir pães e isso aqui. Diz assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, mais do que holocaustos, do que oferendas. E o Espírito da Verdade, ele fala, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, esse é o caminho, nos amar, mas amar de verdade, de coração rasgado, com compaixão, com verdadeira misericórdia, para que possamos, assim, também sermos ajudados e termos cessado as nossas provas momentâneas. É muito bacana isso, porque até o próprio Paulo Apóstolo, ele fala sobre isso. Se o meu tempo acabar, vocês me avisam aí, gente. O próprio Paulo Apóstolo, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala sobre isso drasticamente, porque ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como o metal que sou, como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, tá vendo? Não adianta só ter fé. De maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. O amor é a mola principal, o amor é o conteúdo principal que mexe com o coração de Deus. Quando amamos, estamos unidos a Deus. Gente, foi um prazer falar aqui com vocês. Me agradeço muito a essa casa Miramês. Estou assim orando copiosamente para essa casa voltar aí a trabalhar presencialmente para me poder matar a saudade dos irmãos aí dessa casa. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos. Nós agradecemos, Paulo, pela sua colaboração, que Jesus possa estar cada vez iluminando os seus estudos, que foi muito bom, boas reflexões. Espero que todos tenham aproveitado o máximo. Eu gostaria de pedir, Paulo, se você pode fazer a prece de encerramento por todos nós. Fechou, tamo junto. Vamos lá, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior nesse instante, para que nessa sintonia desse ensinamento, nessa sintonia de esclarecimento do Evangelho, auxiliados pela espiritualidade maior, que possamos, Senhor Jesus, ainda mais pôr em prática o Evangelho do Senhor no nosso dia a dia, que seja gravado em nossa memória, que seja, Senhor, o teu evangelho gravado ainda mais em nossos corações, para que diante das provas, diante das lutas, das dificuldades, possamos relembrar e lembrar do teu nome, e nesses instantes possamos buscar de ti, Senhor, deitar no seu colo amável, deitar e nas suas veredas da justiça e agradecer ao Senhor pelas dificuldades, pelas provas, pelas lutas. Jesus amado, nós te honramos como amigo, como irmão, como pai, e sabemos que o Senhor se comprometeu a nos ajudar a evoluir, a progredir. Nós que estamos aqui
peregrinando nesse orbe terrestre, que estamos nesse exílio. Senhor Jesus, abençoe-nos hoje e sempre com as recordações, todos os dias, do Evangelho do Senhor. Jesus, muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Ok, mais uma vez nós agradecemos e que as vibrações dessa prece possa alcançar a todos aqui que estão presentes, a seus familiares, em seus lares. Que Jesus nos envolva a todos na sua paz e no seu amor, hoje, agora e sempre. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima reunião na segunda-feira. Que Jesus nos abençoe.